Este é o canal Versátil de outubro. O principal destaque do mês é a coleção Clássicos Sci-Fi volume 5, que traz 6 filmes em 3 DVDs, mais de 1h30 de extras e ainda numa edição limitada em Digistack com 6 cards. No disco 1 nós temos Alphaville, a incursão pela ficção científica do mestre Jean-Luc Godard, aqui numa versão inédita restaurada, acompanhada de mais de meia hora de extras, incluindo um documentário, uma entrevista com a Hannah Karina e uma análise do filme, uma apresentação do crítico Colin McCabe. Então vale muito a pena o Alphaville sendo lançado aqui no Brasil, numa cópia bastante superior à anterior lançada aqui em DVD, e é uma oportunidade aí de ver e repensar esse filme do Godard no contexto da ficção científica, nessa proposta de tech-noir. No mesmo disco nós temos Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, que é o filme que vai dar origem, né, à série de TV agora da HBO, dirigido e roteirizado pelo Michael Crichton, né, o escritor do Jurassic Park, e é um filme bastante interessante, tem o Will Brynner também, nessa sua proposta, né, de incluir a tecnologia e ao mesmo tempo, como são os parques temáticos, um dos 3 parques temáticos dessa organização, você tem um cenário de Velho Oeste. Então é bastante interessante, o filme também está numa cópia restaurada e ainda tem um featurette, que são os bastidores da produção. Vale muito a pena, ainda mais no contexto da série de TV que faz tanto sucesso agora na sua 2ª temporada. No disco 2 nós temos o Existence, do David Cronenberg, que também já era pedido há muito tempo aqui pelos fãs. Nós já tínhamos lançado o Scanners no volume 2 do clássico Sci-Fi, e aqui agora o Existence em versão restaurada, acompanhada de mais de 40 minutos de extras, várias entrevistas, sem depoimento inclusive do próprio David Cronenberg. E esse filme também é bastante interessante naquela discussão do cinema da mutação, que é um dos grandes temas do David Cronenberg, e também aí abordando ainda a questão da realidade virtual, com um comentário social também bem marcado. É um filme bem interessante, que aí está apresentado como se deve, finalmente numa versão restaurada. No mesmo disco nós temos É Proibido Procriar, do Michael Campos, mais uma distopia, com Oliver Reed, Jane Chaplin, que fala daquela questão do mundo superpovoado, poluído. Vai lembrar alguns filmes dos anos 70, do sci-fi dos anos 70, como No Mundo de 2020, que nós lançamos lá do Richard Fleischer, e o Fuga no Século 23, ainda lá no volume 1 do clássico Sci-Fi. Então, também era muito pedido, um filme que também é muito raro aqui no Brasil, primeira vez que sai em DVD. No disco 3 nós temos A Decadência de uma Espécie, The Handmaid's Tale. Já pelo título vocês vão lembrar da série baseada no romance de ficção científica, também distópico, da Margaret Atwood, que fala de uma distopia de cunho religioso. Aqui é a primeira versão, muito antes da série de TV. O Volker Schlöndorff, aquele diretor alemão que começou como assistente de direção lá do Jean-Pierre Melville, depois fez uma carreira bastante importante com filmes como Garoto do Tambor. Ele vai filmar com um grande elenco, né? Tem a Faye Dunaway, tem o Robert Duvall, o Aidan Quinn, isso em 1990, música do Ryuichi Sakamoto, roteiro do dramaturgo Harold Pinter. Ele vai adaptar, fazer a primeira adaptação desse livro da Margaret Atwood, que fala dessa ditadura religiosa. Então vale a pena, até como um contraponto à série de TV, lembrando que o filme teve todas as suas limitações de tempo e de espaço, bem diferente do que a série, que tem a possibilidade de desenvolver muito mais como adaptação. E fechando a coleção, nós temos O Diabo, a Carne e o Mundo, que é um filme de 1959, que traz o cantor e ator Halle Belafonte, um cantor negro muito importante, e o Mel Ferrer, que foi marido da Audrey Hepburn. Essa ficção científica ela tem uma importância porque é uma das primeiras ficções científicas pós-apocalípticas do cinema americano. Ela inclusive traz imagens impressionantes da cidade de Nova York, totalmente desocupada, né, assim, sem vida, porque a história ela parte da premissa que você na verdade tem 3 pessoas que sobreviveram a uma espécie de holocausto radioativo, holocausto nuclear. Então essas 3 pessoas que sobreviveram nessa 3ª Guerra Mundial é um homem negro, uma moça branca e um outro rapaz branco. E aí a tensão que se cria em torno da relação
a convivência dessas três pessoas, tocando, é claro, na questão racial, que estava muito em pauta na época, na luta, né, no prelúdio aí, na luta pelos direitos civis. Então, um filme bem interessante, primeira vez também que sai aqui no Brasil. Aí no mesmo mês, nós temos o Caça às Bruxas no Cinema. É uma coleção com 4 filmes de diferentes países em 2 DVDs. A abordagem é mostrar o quê? Justamente a perseguição às bruxas, desde o registro mais dramático, mais de denúncia social, a um registro, digamos que, beira o fantástico, com mais elementos sobrenatural. Então são filmes, tem um filme da Espanha, um filme da República Tcheca, um filme da Inglaterra e um filme da França. Daí com vários, também um farto material extra. No disco 1, nós temos As Virgens de Salem, também conhecido como As Feiticeiras de Salem, que é a primeira versão da peça As Bruxas de Salem, The Crucible, do Arthur Miller, que foi adaptada mais recentemente com o Daniel Day-Lewis e a Winona Ryder. Aqui é a primeira versão e tem um fato interessante, o roteiro e os diálogos, todos os diálogos, foram feitos pelo filósofo Jean-Paul Sartre. É um filme dirigido pelo Raymond Rouleau, que tem a Simone Signoret e o Yves Montand aí nos papéis principais. E conta, baseado em fatos reais, do famoso julgamento das bruxas, colocado aqui bom entre aspas, a histeria religiosa em Massachusetts em 1692. Então é um filme que é uma denúncia da intolerância religiosa, da histeria, e faz um paralelo muito interessante. Nós temos que pensar, lembrar que o filme é da década de 50, justamente quando aconteceu pouco tempo depois do macartismo e da caça às bruxas em Hollywood. Aí nós temos o mesmo disco, o filme está aqui em versão restaurada, excelente, inclusive sem cortes. No mesmo disco nós temos um filme raríssimo do Paul Naschy. Paul Naschy, nós lançamos o Andarilho na coleção Obras-Primas do Terror, volume 9, é o Jacinto Molina, o famoso astro do terror espanhol, seria uma equivalente a uma espécie de Zé do Caixão da Espanha, né? E aqui ele faz um dos filmes dele, considerado um dos melhores filmes do Paul Naschy, que é sobre a Inquisição na Espanha, justamente um inquisidor que vai ficar tentado, se apaixonar por uma de suas vítimas. E aí toda uma relação, há uma crítica social e ao mesmo tempo há uma ambiguidade para saber se realmente existe a feitiçaria, há inclusive um sabá das bruxas com a presença do próprio demônio, ou se aquilo é apenas um sistema de opressão social. Então é um filme bem interessante, e do cinema espanhol, que realmente é muito difícil de ter esses lançamentos do cinema espanhol de terror, e a Versátil vem fazendo esse trabalho. No disco 2 nós temos o Caçador de Bruxas, que é do Enfant Terrible, do cinema inglês gótico de terror, Michael Reeves, que fez esse e o Sob o Poder da Maldade, que está no Obras-Primas do Terror, e aqui traz o Vincent Price, num dos seus grandes papéis. Aliás, esse filme é o principal filme do Michael Reeves e é um dos papéis mais importantes da carreira do Vincent Price. E ele também se baseia num fato real, que é durante a Guerra Civil Inglesa, que foi extremamente violenta e com um grande fanatismo religioso, com uma propagação enorme de seitas religiosas, de perseguições, uma figura que foi do Matthew Hopkins, conhecido como o General Caçador de Bruxas, que ele realmente ia nas diferentes vilarejos ingleses e identificavam que seriam as bruxas e as enforcava. E ganhou muito prestígio com isso. E o Vincent Price faz essa figura maléfica e que tem aí uma atuação de intolerância que provoca todo um terror num grupo de personagens. Então é um filme bastante interessante, está restaurado, tem um ótimo extra, que é o clássico do terror, com depoimentos de vários críticos e especialistas, e ainda relacionado a esse filme tem um extra que fala da caça às bruxas em geral e fala bastante desse caso em específico do Matthew Hopkins. Nós temos aí, fechando a caixa, talvez o melhor filme da coleção, O Martelo das Bruxas, de 1970, do Otakar Vávra, que representa aí um movimento de renovação do cinema tcheco, que nós chamamos de novela vague tcheca. Esse é um filme que tem toda uma crítica, um contexto político muito forte, e é baseado, na verdade, o título do filme fala, O Martelo das Bruxas é uma referência ao Maleus Maleficarum, que é o famoso manual de caça às bruxas, um dos livros que baseou muitas perseguições às bruxas
e foi aí a peça judicial de muitos processos que levaram à fogueira muitas supostas bruxas. E esse filme também se baseia em fatos reais de uma caça às bruxas na região da Morávia. Então é um filme impressionante, como é muito bem construído na direção, na montagem e como a mensagem política é muito ressonante, sem contar que é um filme que não poupa no choque, na violência e todo com um contexto muito bem embasado pelo Otakar Vávra. Então vale muito a pena e é um prazer, a Versátil, nós lançarmos aí um exemplar da Novela Vague tcheca. Em novembro nós vamos ter 3 coleções no início do mês, que são Cinema Samurai, volume 7, que vai trazer 6 filmes inéditos, a nova saga do Clã Taira, do Kenji Mizoguchi, um filme importante dos anos 50, desse mestre do cinema japonês, o Tanji Sazen e o Pote de Ouro, do Sadao Yamanaka, o mesmo diretor do Humanidade e Balões de Papel, a famosa trilogia A Espada Demoníaca, do Kenji Misumi, com Raizo Ishikawa, que é baseado no Daibusatsu Toji, o mesmo livro que deu origem à Espada da Maldição do Keihachi Okamoto. E, fechando a coleção, nós temos o Conto Cruel do Fim do Shogunato, do Tai Kato, o diretor do Sangue de Vingança da Caixa Cinema Yakuza Volume 3, que é um Jedi cruel. Aí nós temos ainda Mulheres na Direção, que é uma coleção com filmes só dirigidos por mulheres. São 4 filmes numa edição limitada com 4 cards, em 2 DVDs. Temos Uma Canta, a Outra Não, da Agnes Varda, Laços de Sangue, da Aida Lupino, O Lixo e o Sonho, da Lynne Ramsey e Corações Desertos, da Donna Diet. Todos restaurados e ainda com extras bem interessantes, como o curta sobre feminismo, da Agnes Varda. Aí, fechando esse pacote, nós temos o Eurocrime, que é uma coleção dedicada ao policiotesque ou policiotesco, o filme policial italiano dos anos 70. Que traz 2 sessões duplas dos diretores mais importantes do gênero, que é o Fernando de Léo e Umberto Lenzi. Do Fernando de Léo nós temos o Milão Calibre 9 e o Por Ordem da Cosa Nostra. E do Umberto Lenzi, o Cínico, o Infame, o Violento e Quase Humano. E ainda quase 2 horas de extras, tem um documentário excelente do Fernando de Léo e ainda um especial sobre o gênero policiotesque. É uma edição limitada com 4 cards. Esse pacote é entregue no início do mês. No final do mês, a gente vai antecipar a entrega do pacote de dezembro. E vamos ter mais 3 volumes de coleções bastante populares e queridas de nossos fãs. Todas em DVD. Então é isso, muito obrigado e até novembro.